Voltamos aqui pela TV Horizonte, nós estamos conversando com o senador Antônio Anastasia. Senador, nós temos aí alguns gargalos na economia de Minas e dos estados exportadores. Acho que quase todos os estados brasileiros são exportadores. Que foi a Lei Candir que desobrigou os exportadores de pagar ICMS. Então, Minas, por exemplo, que exporta café, minério, ouro, nióbio e uma série de outros produtos, né, ficam desobrigados de pagar o ICMS, e o governo federal, na época da adoção da Lei Candir, disse que faria uma compensação aos estados. Mas isso não tem acontecido também não, né? Eu lembro que o Aécio, na época, ficava pedindo Lula, pelo amor de Deus, para compensar aquilo que o estado precisava da Lei Candir. O que acontece, meu caro Astir e caro telespectador, é que a Lei Candir para Minas Gerais e os estados exportadores é um malefício muito grave. Quando ela foi concebida, em 1996, ela era necessária para estimular as exportações. Isso foi feito, mas havia a previsão, como você disse, de um mecanismo de compensação, de ressarcimento aos estados exportadores. Isso funcionou durante 2, 3 anos. Depois desapareceu e os valores ficaram históricos. Para você ter uma ideia, a compensação que é paga hoje por ano em todo o Brasil é de cerca de 4 bilhões por ano para todos os estados. Minas fica com 800 milhões, mais ou menos. Sendo que o valor devido, apurado por uma comissão que eu fiz parte dela, comissão mista do Congresso, é de 39 bilhões por ano. Poxa então, vida. Ou seja, eles só pagam 10%. Minas teria o direito a cerca de 6 bilhões e meio por ano. Então é um prejuízo imenso. Eu fiz, inclusive, uma proposta de emenda constitucional extinguindo a Lei Candir. Mas é claro que o governo resiste, porque o governo faz a chamada cortesia com o chapéu alheio. Ele estimula a exportação, mas prejudica os estados. Se os estados fossem ressarcidos, nenhum problema. Mas a União não quer pagar a sua parte. Aliás, até porque Minas tem uma dívida com a União também, que essa dívida tem que ser paga, mas, quer dizer, se fizesse um encontro de contas aí, pelo menos haveria um abatimento muito grande da nossa dívida. Claro. Se esse valor anterior, pregresso, fosse pago, haveria uma compensação. Mas o próprio Tribunal de Contas da União diz que compensação não existe. Senador, mas pelo menos daqui para frente, né? O Congresso foi o protagonista nesse início de governo Bolsonaro, aí, nesse 1 ano de governo? Assim, nós estamos vivendo uma situação política diferente dos anos anteriores. Você acompanha a política já há algumas décadas, é um homem experimentado. E o governo do presidente Bolsonaro, ele tem uma relação diferente com o Congresso Nacional do que os anteriores. É uma base mais fluida, não é uma base sólida, e o relacionamento tem horas que é bom, tem horas que é um pouco mais antagônico, mas não há dúvida alguma que as grandes modificações que aconteceram esse ano foram todas realizadas pelo Congresso Nacional, inclusive a reforma da Previdência. A pauta econômica do governo é positiva. E eu sou independente, não sou nem do governo, nem sou da oposição, mas, de modo geral, o Congresso apoia a pauta econômica. Mas é claro que alguns excessos em outros assuntos vêm e o Congresso tem de reparar esses excessos. Mas o relacionamento a essa altura, como eu disse, nesse mês de dezembro, é melhor agora do que foi no início do ano. Eu acho que houve um amadurecimento da relação governo-Congresso e o Congresso, de fato, num regime democrático como o nosso, tem um protagonismo importante e está se estabelecendo como uma voz relevante da democracia e das políticas públicas do Brasil. Patrícia, tem mais pergunta? Tem pergunta aqui, gente. O nosso telespectador, o Paulo de Contagem, pergunta para o senador: por que não se falava no nióbio na sua gestão? O nióbio era muito falado, porque não havia problema com ele. Por quê? Na nossa gestão, na verdade, o nióbio é muito antigo, meu caro Paulo. Dá um passo atrás. O nióbio começou, e o Assir se lembra, do tempo da antiga Camig, que era a Companhia Agrícola de Minas Gerais. Isso. O nióbio era explorado pela Camig, depois houve uma associação, isso ainda na década de 50 do século passado, com a CBME, uma empresa privada. Foi constituída uma empresa que se chamava, no primeiro momento, Comig. Comig. A Comig, isso ainda lá na década de 80. E essa Comig, ela vem desde a CIURB. Exatamente. Que foi criada pelo Israel Pinheiro, depois foi CIURB, depois Codeurb. Exatamente. Mudava a sigla. E ela absorveu a Hidrominas, a Metamig, lembra da Metamig? A Hidrominas era a primeira, a Metamig. A Metamig, todo virou Comig e Comig virou Codemig. Então, no nosso governo, a Unióbio tinha uma importância muito grande, como tem até hoje, porque a Codemig é uma empresa líquida. Ela recebe o fruto
da exploração do nióbio. Ela não explora o nióbio, é uma parceria com a empresa privada. Então, ela recebe o dinheiro líquido. E esse dinheiro do nióbio, da Codemig, é usado para investimentos. Então, muitos investimentos foram feitos com recursos do nióbio. Estradas, edifícios, restauração de escolas. Então, eu, pessoalmente, sempre fui contra e continuo contra a privatização da Codemig. Ela deve ser enxuta, pode até antecipar, como aconteceu agora, os recursos, não tem problema. Mas vender o nióbio, que é do Estado, eu acho que é um mau negócio, porque ninguém sabe quanto vale. Quando se fala em privatização, CEMIG também, CEMIG, Copasa. Copasa. A minha posição foi clara na campanha em 2018. Eu sou contrário à privatização. Eu acho que nós devemos enxugar, profissionalizar as empresas. A CEMIG tem mais de 100 empresas no seu leque, elas podem ser tranquilamente privatizadas, mas o núcleo duro, a empresa estratégica criada por Juscelino para o desenvolvimento do Estado, ela tem que ser aperfeiçoada. E que eu, dá pessoalmente, lucro, sou né? contra. Exatamente. Dá lucro. E a Copasa, nós sabemos que a Copasa são concessões municipais, ou seja, a privatização da Copasa traria problemas jurídicos na relação da Copasa com os municípios. Mais pergunta, Patrícia? Mais perguntas. A Amanda, ela que é de Ibirité, um grande abraço para Ibirité, ela pergunta para o senador, não está faltando incentivos para mais empresas, indústrias no nosso estado, senador? Amanda, primeiro nós temos esse esforço grande. Quando eu fui governador, nós conseguimos trazer muitas e muitas empresas. E eu ouvi a notícia agora que a cidade de Extrema, no sul de Minas, passou Pouso Alegre no PIB de empresas que nós trouxemos ao nosso tempo. E a própria Pouso Alegre recebeu uma imensa fábrica de tratores chinesa, que nós fomos à China. Trouxemos fábrica de café, de cápsula aqui numa via da Nestlé para Montes Claros, a fábrica da Alpargatas, das sandálias havaianas de Montes Claros, trazida do meu governo também, a da Coca-Cola Itabirito, podia cansá-los aqui com exemplos. A Mannesmann, que está com a sua nova fábrica na região ali de São Brás, Jeceaba, na cidade, Jeceaba. município de Jeceaba. Então, são vários exemplos. Agora, o que tem acontecido nos últimos anos, infelizmente, é que houve uma queda de atividade econômica do Brasil. E o investidor estrangeiro está temeroso de investir no Brasil. Quando esse quadro reverter, as empresas virão para Minas Gerais e para o resto do Brasil, certamente. O fim do túnel está com muita luz, senador? Eu acho que é um média luz. Eu acho que há uma posição positiva, não há dúvida. Há um sentimento dos empresários que a situação está melhorando. Ainda o povo não sentiu. Em 2013, nós vivemos uma crise assim. A crise, na verdade, nós tivemos o seguinte. Até 2009, havia uma situação tranquila. Em 2008, houve a crise internacional. 2009 nos atingiu. Para ter uma ideia, o telespectador, em 2009, o orçamento de Minas Gerais perdeu nominalmente, naquela época, 2 bilhões de reais. Naquela época era muito dinheiro. Ainda hoje mas naquele tempo era muito mais. Nós caímos. Isso nunca aconteceu na história antes. Queda nominal. 2010 recuperou. 11, 12, 13, de novo. 13, 14, 15, 16. E o governo Dilma foi traumático, infelizmente, esse governo foi um desastre econômico. Então, agora, há um sentimento de recuperação. Que esse sentimento, como eu disse, está, por enquanto, no mundo empresarial. As pessoas não sentiram ainda no dia a dia, mas eu acho que vai melhorar. Está faltando a confiança. Pois é, eu quero lembrar a você o seguinte, olha aqui, faça um plano funerário na Metropax, 0800 726 0140. Eu indico a Metropax porque eu conheço a Metropax. Senador, nós estamos chegando ao final. É bem a hora que passa muito rápido, né? E eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações que o senhor achar necessárias nesse finalzinho de programa, que eu quero agradecer de coração pela sua presença. Muito obrigado, Achille. Eu quero agradecer a você, a Patrícia, a gentileza, ao telespectador que nos acompanha ao vivo pela TV Horizonte. E nessa palavra final, aproveitando o ensejo do momento, e cumprimentando a equipe que também está aqui trabalhando, desejar a todos um Feliz Natal, inspirado pela essa belíssima árvore de Natal que está aqui ao seu redor, a belo nosso presépio, e desejar a todos um Natal de muita luz, um santo Natal com paz, saúde, tranquilidade, e que o ano novo de 2020 seja um ano de mais tranquilidade. O que eu digo sempre, meu caro Achille, é que o Brasil precisa de equilíbrio, bom senso, serenidade, tranquilidade, calma, convergência, na raiva, no grito, na exaltação, no ódio, nós não vamos a lugar algum. Nós, mineiros, especialmente nós que temos a vida política, sabemos que é na moderação que há o bom resultado. Então, peço a todos que reflitam muito nesse Natal e no Ano Novo. Vamos pacificar o Brasil para trazermos emprego, desenvolvimento e boas políticas a todos. E agradeço muito a todos o meu abraço muito afetuoso. Muito obrigado, senador. Patrícia, muito obrigado. Sou eu quem agradeço. Gratidão e alegria. Obrigada pela sua audiência. Amanhã tem mais aqui pela TV Horizonte. Um abraço.